ou de casa. Vamos lá para o último vídeo dessa série EAD, Educação à Distância para Crianças em Tempos de Pandemia e Isolamento Social. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que o EAD tem revelado, escancarado sobre a nossa educação. Eu sou Val Ribeiro e você está comigo aqui no De Repente Paz. Esse talvez seja o vídeo mais subjetivo de todos, o menos palpável, mas talvez o mais reflexivo e talvez o mais importante. Porque eu quero convidar vocês a pensar o seguinte: toda crise, ela vem para nos desestabilizar de alguma coisa, nos desacomodar de alguma coisa e nos obrigar, nos convocar a nos repensarmos. A repensar algo sobre um determinado fenômeno, sobre uma determinada situação, um determinado aspecto da nossa vida. A gente está vivendo uma crise generalizada, uma crise no mundo inteiro. Quando eu estava ali com uns 13, 14 anos, quando eu estava começando a descobrir que eu gostava de estudar história, no final do Fundamental 2, eu me lembro que eu pensei assim, né? Falei, caramba, todos os principais fatos da humanidade, fatos históricos da humanidade aconteceram antes de eu nascer. E o que resta para mim? O que resta para acontecer durante a minha existência nessa terra? Mal sabia eu que estaria às vésperas do meu aniversário, testemunhando um momento único da história da humanidade recente. Sim, é um momento histórico. Eu tenho certeza que daqui a alguns séculos os livros de história vão vir contando coisas muito importantes, de marcos, né? Talvez isso que a gente esteja vivendo seja de fato um marco histórico que vai romper, né, determinados momentos da história, né, como a gente já conhece outras tantas. Mas o fato é que crises, elas provocam tudo isso na gente. E no meio dessa crise global, a educação também se vê num momento de crise. Um momento de crise como, Val? No momento de necessidade de se reinventar, de se reposicionar, de se reorganizar, de olhar para suas estruturas e pensar aonde é que ela quer chegar, como ela quer chegar, de olhar para suas estruturas e pensar talvez, será que nós não estamos lidando com crianças que têm um funcionamento já completamente diferente, completamente novo, e a gente está lidando com elas com as mesmas ferramentas, com o mesmo arcabouço técnico, teórico que a gente lidava com as instituições de 200 anos atrás? Será que não está na hora da gente olhar para esse buraco, esse abismo que estava visível e escancarado também? Outra coisa, será que não está na hora de nós, agora olhando para o lado de cá, não para o lado da instituição, mas para o lado de cá, para o lado família, será que não está na hora da gente olhar também o quanto essa agonia que provocou, essa reverberação que provocou o fato de crianças terem educação à distância? Será que isso não escancara a nossa postura enquanto sociedade de achar ou de entender que a educação ela é um mero produto, uma mera mercadoria que eu compro, que eu pago por ela, ou que eu devo receber do Estado já que eu pago os meus impostos? Será que isso não está escancarando a nossa postura passiva e de colocar a educação como algo tão reduzido como um produto ou uma mercadoria, enquanto a gente deve olhar para ela como algo muito mais amplo? E isso eu falo desde uma percepção micro, uma percepção pequena mesmo de dentro da minha casa, de como que eu como mãe me relaciono com o processo de escolarização do meu filho, como de uma postura macro também, política, políticas públicas de educação, políticas estatais de educação. Será que isso tudo também não revela e escancara que a gente estava lidando com a educação de uma forma muito reducionista, pobre, e que dessa forma não adianta querer um país do futuro mesmo? Não adianta. Porque enquanto a educação ela for vista como mercadoria, vai ter mercadoria quem puder pagar por ela. Ou o que vem
do governo ou que vem público, eu não tenho como discutir porque eu não pago por ele. Paga sim, paga impostos. Mas, para além disso, enquanto nossa função de pais e educadores, será que a gente não estava terceirizando muito mais do que deve e pode a educação exclusivamente para a escola? E justamente nesse momento em que a escola precisa, mais do que nunca, da nossa ajuda, da nossa parceria, da nossa divisão de responsabilidade como mediadores, como eu falei lá atrás, nesse processo de ensino-aprendizagem com essas crianças, a nossa casa virou a extensão da escola. E a gente precisa olhar para isso como tal. E será que essa crise também não revela o quanto nós estávamos, ou estamos ainda, né? Acho que a gente ainda não mudou o tempo verbal, mas o quanto nós estamos criando crianças com pouca autonomia. Eles têm muita habilidade, muita competência para lidar com eletrônicos, eles têm muita habilidade de linguagem para poder repetir o que eles veem com os youtubers na discussão, do mesmo nível com os pais ou cuidadores, aquelas situações que a gente vê e fala, caramba, se eu falasse desse jeito com a minha mãe, ou que a gente ouve nossos pais falando, se eu falar desse jeito, se eu falasse desse jeito com a sua avó, o seu avô, eu apanhava. Mas não, a gente vê as crianças hoje falando com a gente de igual para igual. Não vou entrar nesse mérito agora, isso dá uma outra sequência de vídeos. Mas a gente tem criado filhos com muitas habilidades, com muitas competências. Mas a autonomia não é uma das competências que a gente tem investido em dar para eles. E quando eles estão diante de situações em que precisam, por autonomia, por autogestão, dar conta de um processo de compromissos, que não tem um professor lá pegando no pé ou vigiando, ou como eu escuto de uma paciente assim com um chicotinho ali do lado, quando não tem isso, quando estão nas tentações da casa, do lugar que eu falei lá no outro vídeo, o lugar que antes era exclusivamente do lazer, do descanso, do aconchego, e de repente esse lugar também precisa ser o lugar do compromisso e da responsabilidade. Cadê a autonomia que nós não estamos ensinando dentre as competências que a gente tem ensinado de forma brilhante para os nossos filhos? Então, essa crise toda, olhando mais, pegando uma lupa e olhando para o universo da escola e da educação, acho que ela está escancarando coisas importantes e que vale a pena a gente olhar para tudo isso e pensar, será que realmente é o momento de simplesmente transportar o modelo presencial para o modelo online? Ou será que a gente pode aproveitar dessa crise e repensar e reinventar, informar novas possibilidades? Porque de uma coisa eu estou certa. Nada do que foi será de novo o que já foi um dia. Não sou só eu que estou certo, Lulu Santos também. Mas passado esse momento, as marcas vão ser tão profundas na nossa subjetividade, na nossa relação com a vida, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com as pessoas, que eu acho muito difícil, de fato, seguir tudo como era antes. Então, por que não aproveitar esse momento de crise? Por que não aproveitar esse momento de desestabilização e nos reinventar em todos os aspectos, inclusive nos processos educacionais? Que tal? Esse é o desafio. Fácil é? Não. Mas se a gente não começar, e se a gente não começar pensando principalmente, como foi o objetivo dessa série de vídeos, a gente vai continuar andando em círculos, a gente vai continuar repetindo erros, a gente vai continuar terceirizando falhas sem conseguir olhar para as nossas responsabilidades e a gente continua tipo isentão. A gente continua só demandando. Qual que é a nossa contrapartida? Qual que é o nosso vai e vem nessa história toda? Eu acho que é grande. E eu não sei todas as respostas, eu não faço tudo certo, mas sempre que eu posso, eu olho para quais são as minhas responsabilidades nisso tudo. E assim eu me sinto mais humana, eu me sinto mais próxima
das instituições com as quais eu me envolvo, eu me sinto mais próxima e mais fortalecida no vínculo com a minha filha. E assim a gente vai construindo uma relação muito mais real do que essa que a gente se arma, se defende e que tá tudo fora de mim. Então é isso. Eu estou satisfeita. Eu acho que eu consegui trazer tudo que eu tinha matutado aqui com os meus botões. Eu estou satisfeita em ter conseguido trazer tudo isso que estava aqui reverberando na minha cabeça. Espero que isso faça eco em vocês. E que para isso eu fico muito feliz se vocês me contarem o que fez pensar, repercutirem. Bate papo comigo, porque senão ter passado essas horas todas na véspera do meu aniversário sentada em frente a essa câmera não vai ter feito muito sentido. É importante para mim saber o que isso provocou em vocês, que tipo de reflexões. Então me contem, as boas e as ruins, tá? Tá tudo certo. E aí, muito obrigada pela paciência, muito obrigada por terem acompanhado, muito obrigada por compartilharem essas discussões e a gente se vê numa próxima. Um beijo para todo mundo, porque por aqui a gente ainda pode mandar beijo e se cuidem.